5 dicas para você não exagerar no final do dia, o que vai te ajudar muito a emagrecer. Até porque não adianta nada você começar o dia seguindo as refeições emagrecedoras, fazendo um café da manhã lindo e maravilhoso, no seu almoço comendo bem saudável, bem bonitinho, né? No lanche da tarde se controlando diante da comida, aí chega no jantar, pum, abandona tudo, dane-se, come no seu jantar, come lá uma pizza, depois do jantar come doce, sobremesa, tudo que você conquistou de queima de caloria, de queima de gordura durante o dia, você acaba recuperando no final do dia. Ai, não tem como emagrecer assim não. E vou te falar mais. O pior momento do dia pra gente exagerar, pra gente comer mais, é no final do dia. Quando a gente exagera no final do dia, o nosso corpo ele não tá preparado para digerir tanta comida. Ele não tá preparado para absorver aquilo que você comeu. À noite, o nosso corpo ele tem que se renovar, né? Fazer uma limpeza dentro dele. E se você exagerar, ele não vai conseguir fazer essa renovação. Então, no dia seguinte, você acorda mais inchada, mais estufada e com mais gordura, com toda a certeza do mundo. Porque durante a noite você dormiu. Então, você não gastou tanta energia. Aí você come muito mais, deita e descansa. Então, você estoca muito mais, né? Do que se você fosse exagerar no almoço, por exemplo. Então, a gente tem que cuidar muito com o final do dia. E eu sei que esse é um obstáculo para muitas mulheres, né? Que estão querendo emagrecer, chega depois das 4, 5, 6 horas da área, depois da janta, antes de dormir, bate aquela coisa, aquela vontade de comer. Como controlar isso? Eu vou te ajudar agora com 5 dicas práticas, tá? Tranquilas, para você conseguir controlar esse exagero no final do dia e não prejudicar o seu processo de emagrecimento, beleza? Vamos lá então. Gente, sabem que o exagero no final do dia, ele tá muito associado com como a gente começa o dia. Tem muita gente que fala assim: "Ah, eu exagero, o meu problema é no final do dia". Aí eu pergunto assim: "Tá, mas me conta como que tá sendo", o Simba tá aqui, dele chorar. "Me conta como que tá sendo o seu começo do dia". Porque assim, ó, gente, tem vários estudos que já comprovam que quando a gente começa o dia, por exemplo, com pouca proteína, a gente sente mais fome e vontade de comer no final do dia. Vocês sabiam disso? Então, por exemplo, assim, por que isso acontece? O nosso corpo, ele tem que receber uma quantidade de nutrientes necessários para conseguir fazer todos os nossos órgãos funcionarem. Para o coração bater, para os pulmões funcionarem, o nosso corpo ele precisa de nutriente, certo? Com o passar do dia, o nosso corpo vai pensando assim: tá, ela ainda não comeu de manhã, mas daqui a pouco ela vai comer. Aí ele aguarda. Aí você vai lá e faz o seu almoço e você não ingeriu a quantidade de nutriente que precisa. Aí você continua gastando, porque você tá trabalhando, você tá fazendo suas atividades no dia, né? Aí vai chegando o final do dia e o seu corpo vai percebendo que você não forneceu pra ele o que ele precisa pra te manter viva, para as coisas básicas. O que ele faz? Não, vou aumentar aqui os hormônios, vou mexer aqui nessa máquina para fazer ela buscar comida. Então, ele aumenta a sua fome, ele aumenta a sua vontade de comer, justamente para você fornecer nutriente para ele. Só que nesse momento que você esperou aumentar a fome, aumentar a vontade de comer, não é fome de um ovo, não é fome de brócolis, de maçã, é uma fome e ansiedade de alimentos muito mais calóricos. Por isso que quem come refeições incompletas no café da manhã, no almoço, no lanche da tarde, tem mais tendência de chegar no final do dia, perder o controle e exagerar. Esse estudo que eu falei pra você, ele comprovou, ele fez, foi só com mulheres, tá? Olha que interessante. Apenas mulheres participaram desse estudo. E foi comprovado que mulheres que consumiam mais proteína no café da manhã tinham menos episódios de exagero e descontrole no final do dia e noite. O que a gente tira de conclusão com isso, gente? O que a gente tira de conclusão com isso? Que a gente tem que caprichar na proteína no café da manhã. Então, se você já começar o seu dia comendo pouca proteína no café da manhã, você já vai ter mais tendência a exagerar no final do dia. Só que sabe qual que é o nosso problema, nós mulheres? A gente pensa assim:
No café da manhã come lá só uma banana, come lá só uma frutinha, né? Ou, ai, não, vou ficar em jejum até o almoço, aí fica com fome, fica com vontade de comer. Mas não, eu vou ter foco, não vou exagerar hoje vai dar certo. A gente acredita nisso, né? Só que eu vou te dizer, não lute contra o seu corpo pra emagrecer. Se você quer emagrecer e manter o peso depois e parar de ficar voltando a engordar, você tem que emagrecer trabalhando em conjunto com o seu corpo, fazendo seus hormônios equilibrar, sabe? Porque senão você vai chegar um momento que o seu corpo ele vai ganhar de você. O seu corpo sempre vai ganhar de você. Não é falta de foco, falta de vontade, é você que tá desequilibrando todos os seus hormônios, o que tá aumentando fome, vontade de comer e fazendo você exagerar. Então a primeira dica que eu já te dou não é pro final do dia, é para começar o seu dia com proteína suficiente. É melhor você ter mais proteína no seu café da manhã do que ter pouca. Tem gente que fala, ai, Dara, será que eu tô comendo muito ovo? É melhor ter mais ovo do que menos ovo, entendeu? No seu café da manhã. Essa proteína a mais no seu café da manhã vai ajudar a controlar essa fome e vontade de comer no final do dia, por incrível que pareça, certo? Segunda coisa, o que muita mulher, agora principalmente chegando o verão, né, faltando pouco para Natal, gente, vocês têm noção? Faltam 7 semanas pro Réveillon. Tem noção disso? Tá aí, já tá batendo na porta. E aí, o que a mulherada começa a fazer, né? Começa a colocar um cropped, que nem eu tô aqui, e aí começa a ver o barrigão, né? Só que eu é de grávida mesmo, gente. Mas assim, começa a botar um cropped e começa a ver a barriga aparecendo, e aquela gordura localizada, aquela coisa chata, e ai meu Deus, e papapá, né? Aí o que acontece? Não, agora eu vou tirar o carboidrato da minha alimentação. Aí olha só o erro. Se você tirar o carboidrato do seu almoço, tem gente que vai na hora do almoço e come uma lasanha de abobrinha. É abobrinha verde, carne, uma fatia de queijo, era isso, e salada, né? Ou então, um bife de frango e salada. Isso aí pode te saciar na hora do almoço. Sim, pode te deixar saciada na hora do almoço. Só que você vai perceber um aumento de fome e vontade de comer, principalmente vontade de comer, no lanche da tarde, a partir das 4 horas da tarde. 4, 5, 6 horas você vai ter mais vontade de comer o quê? Carboidrato. Então, eu vou tirar o arroz com feijão do almoço, eu vou tirar o macarrão do almoço, vou comer só carne e salada. O que adianta se você vai chegar no final do dia e vai comer 3 pratos de macarrão? Ou vai comer arroz, feijão e ainda depois vai atacar um pacote de biscoito? O que adiantou você tirar o carboidrato do almoço? Não adiantou nada, só prejudicou ainda mais a sua situação. Então, na hora do almoço, se você não quer chegar no final do dia com mais ansiedade, com mais exagero, né, tendendo a ter esse descontrole no seu almoço, confia no que eu tô falando. Coloca carboidrato. Claro que você tem que colocar esse carboidrato dentro da combinação da refeição emagrecedora, assim como a proteína no café que eu falei. No evento de quinta-feira, não é amanhã, depois de amanhã, eu vou explicar tudo sobre essas combinações de refeições emagrecedoras. A gente vai fazer um cardápio de um dia inteirinho com elas. Então, se você ainda não se inscreveu no evento, comenta aqui, eu quero, que eu vou te enviar no direct o link para se inscrever, tá? Você adicionando esse carboidrato no seu almoço, você vai tender a ter menos ansiedade e vontade de comer no final do dia. E olha por que isso acontece. Chega lá pelas 13h30, 4 horas, o nosso hormônio da serotonina, que controla a nossa ansiedade, ele vai diminuindo. É normal ele diminuir. Por que ele diminui, Dara? Porque ele precisa diminuir para a melatonina, hormônio do sono, aumentar. E a gente chegar à noite e dormir, certo? Então, essa regulação hormonal, ela é normal acontecer. Diminui serotonina, aumenta a melatonina. O problema de quem é muito ansiosa no final do dia e perde o controle na alimentação é que o que acontece? A serotonina, que é o hormônio que controla a ansiedade, ao invés de diminuir aos pouquinhos, ela faz o quê? Pum, despenca. E esse despencar da serotonina te deixa louca de vontade de comer, fome e tudo mais. Esse carboidrato na hora do almoço que você vai colocar, eu já vou te dar as melhores opções, tá? Mas esse carboidrato que você vai colocar na hora do almoço, ele vai evitar com que a sua serotonina, despenque. O que é muito importante para você não chegar no final do dia e perder o controle e exagerar. Então, no seu almoço, se você comer só carne e salada, você tem mais chances de ter
essa despencar a serotonina e chegar no final do dia com mais vontade de comer. Então, o que você pode colocar no seu almoço para te ajudar, né, a controlar essa vontade de comer no final do dia? Arroz com feijão, lentilha, grão de bico é um excelente carboidrato. A própria polenta, farinha de milho, fubá, né? Cuscuz, se você gosta de comer no almoço. Aipim, batata doce, batata inglesa. São boas opções de carboidrato para você colocar no seu almoço. Só que você tem que cuidar para colocar da forma correta, na combinação correta. Então, participe do evento de quinta-feira, tá? Quinta-feira à noite, às 19h30, vou te mostrar tudo sobre como fazer essas combinações para você emagrecer até 12 quilos em 12 semanas sem sofrer, tá? Então, no seu almoço, nada de só carne e salada. Faça o teste, aplique essas 5 dicas hoje mesmo. E você vai ver como vai chegar no final do dia melhor, tá? Terceira dica. Existem alguns chás que a gente pode consumir no meio da tarde. Alguns chás que são poderosos para ajudar a acalmar nossa mente, digamos assim. A gente tem no nosso cérebro neurotransmissores, sabe? Que ajudam a gente a ficar menos ansiosas, com menos vontade de comer e por aí vai. Tem um tipo de chá, principalmente, que ajuda muito a promover um relaxamento mental. Quando a gente tem esse relaxamento mental, a gente fica com menos ansiedade. Esse chá, além de promover esse relaxamento mental, ele também é termogênico, então ajuda na queima de gordura, né? E ajuda a controlar muito a vontade por doce, que é a canela. Só que para fazer o chá de canela, você tem que fazer ele com a canela em pau. Não dá para fazer o chá de canela com a canela em pó, porque você não consegue adquirir todos os benefícios da canela, tá? Então, você vai pegar um pauzinho de canela e vai deixar ferver por 8 minutos. Ferveu 8 minutos, desliga o fogo, tapa e deixa 10 minutos abafando, depois é só coar e beber. Como que você vai tomar esse chá? À tarde, lá pelas 2 horas da tarde, um pouco antes de começar a baixar a serotonina, você vai tomar uma xícara desse chá de canela, 2 horas da tarde. Se você tem pressão alta, não precisa ter problema, não precisa ter medo da canela, tá? Ela vai te ajudar. A única questão que eu peço pra cuidar é quem tá grávida. Então, quem tá grávida não toma chá de canela, não. E quem tá amamentando também não, tá? Mas, exceto esses casos, pode ficar tranquila que você pode tomar o chá de canela. Então, lá pelas 2 horas da tarde, se você puder consumir o chá de canela, uma xícara já é suficiente. Vai te ajudar nesse relaxamento mental, vai ajudar no controle com a vontade por doce e, como consequência, né, é mais uma coisa que vai ajudar a evitar o exagero no final do dia. Gente, não existe uma única coisa que vai te fazer, pronto, agora meu problema acabou, agora eu não vou ter mais exagero no final do dia, agora isso salvou minha vida. Não, é um conjunto de coisas que você vai fazendo ao longo do dia. Você tá entendendo que eu dei uma dica pro seu café da manhã, eu dei uma dica pro seu almoço, eu dei uma dica pro seu início de tarde. Você consegue entender que não é uma única coisa? É o que você tá fazendo ao longo do dia que vai chegar no final do dia e você vai estar daquele jeito ou não. Que você vai chegar no final do dia e vai ter um episódio de exagero e descontrole ou não, ou vai ficar de boa e controlada. Então, é uma consequência do que você faz, tá? Então, outra dica. Então, vamos lá. No meio da tarde, você precisa comer. Ontem eu tava ouvindo uma mulher na academia falando com outra assim: não, eu não como nada no meio da tarde. Não tenho fome no meio da tarde. Aí eu fiquei só aqui pensando assim: ela não come no meio da tarde porque não tem fome. Então, provavelmente, no almoço, ela come muito. Então, presta atenção aí. Se você também não come no meio da tarde porque não tem fome, presta atenção. Se você não sente fome para comer, para lanchar no meio da tarde, é porque no seu almoço você tá comendo muito. Se no seu almoço você estiver comendo muito, já tá errado. Aí você passa a tarde toda sem comer e você chega no jantar, o que você vai fazer? Vai comer muito de novo. Por quê? Quando você faz uma refeição muito grande, você dilata o seu estômago. Como é que vai caber toda aquela refeição no estômago? Ele precisa dilatar. Então, se você fizer só 2 refeições no dia e 2 refeições grandes, você dilatou o tamanho do seu estômago.
Toda vez que você vai comer, você precisa comer o suficiente para aquele estômago grande que você tem. Então, o ideal é o quê? Você diminui um pouco a quantidade de comida do almoço para fazer um lanche no meio da tarde. Por que isso é importante? 2 motivos. Primeiro, lembra que eu falei que no meio da tarde a serotonina despenca? Ela despenca ainda mais se você passar a tarde toda sem comer. Agora, se no meio da tarde você fizer um lanche da tarde emagrecedor e com nutrientes que aumentam a produção de serotonina, você não tem uma queda dela. Logo, diminui a chance de ansiedade no final do dia. Então, eu fiquei pensando nessa moça na academia. Eu pensei, ela deveria fazer o quê? Ela tava se achando, né? Porque não comia à tarde. Ai, eu não sinto fome à tarde. Tava se achando, né? Aí eu fiquei pensando, gente, ela tá errada. Não deveria estar fazendo isso. Ela deveria estar fazendo um lanche no meio da tarde. Diminui a quantidade do almoço, faz um lanche no meio da tarde. Esse lanche no meio da tarde vai ajudar ela a ficar com menos fome à noite. E ela vai conseguir também, ao invés de fazer um pratão de comida à noite, ela vai conseguir comer um pouquinho menos à noite. Eu sempre lembro da Lisiane, uma das minhas alunas, que ela, olha só que interessante o que ela fazia, tá? Ela falou pra mim assim, Dária, eu chegava à noite e eu tinha que fazer janta pro marido, pros filhos e tal. E eu chegava à noite e eu beliscava muito antes de jantar. Enquanto eu tava fazendo a janta deles, eu tava beliscando. E ainda eu jantava depois. E quando não comia mais depois da janta, né? Então era aquela ansiedade, aquela coisa. Aí depois que ela começou a seguir, né, as combinações das refeições emagrecedoras, os cardápios, ela percebeu que não tinha mais aquela coisa assim de, ai, preciso comer, ai, beliscar o tempo todo. Ela conseguia fazer de boa o jantar para ela e para a família e comer apenas no momento do jantar. Então, olha só, são pequenas mudanças que ela foi fazendo ao longo do dia, que não é nada grave, que não é nada de passar fome, contar caloria, pesar comida, não, sabe? Combinar os alimentos da forma correta fez com que ela se controlasse no jantar e ficasse de boa e emagreceu mais de 7 quilos. Ela queria perder, se eu não me engano, 6 quilos e perdeu 7,5 quilos, se eu não me engano. Então, só pra você ter uma ideia, sabe? É possível você controlar essa ansiedade, esse descontrole na janta, no final do dia, mas a gente tem que agir durante o dia. Então, a gente tem que mudar algumas coisas que você tá fazendo durante o dia para no final do dia você ter essa melhora, né? Então, esse lanche no meio da tarde, o que é legal você adicionar, se você puder, nesse lanche? Aveia é um alimento que vai ajudar no controle da ansiedade do final do dia. Banana é um excelente alimento para o lanche da tarde. Chocolate com mais porcentagem de cacau, então 70% cacau. Fazer uma receita com chocolate, sabe? Ajuda muito, muito, muito. O cacau também tem esse poder de relaxar mentalmente, de aumentar a produção de serotonina num momento que é um pouco crítico pra gente, né? Final do dia você tá cansada, você não quer ter que pensar muito, Então, ajuda bastante nessa questão. Então, o próprio ovo, iogurte natural, são alguns alimentos que você pode pensar para estar adicionando no seu lanche da tarde, tá? Então, não esqueça disso. Muito melhor do que você ficar a tarde toda sem comer é você incluir um lanche no meio da tarde. Se você não tiver com fome à tarde, você tem que diminuir a quantidade de comida que você tá comendo no almoço, certo? Mas eu vou ajudar mais vocês no evento de quinta, tá? Quinta-feira eu vou explicar mais sobre isso, que nem eu falei, na quinta eu vou entregar, a gente vai elaborar juntas um cardápio de um dia inteirinho. Então, se você ainda não se inscreveu no evento, comenta aqui, eu quero, que eu vou te enviar no direct o link pra se inscrever. Quem tá aqui no TikTok, tem que ir lá pro meu Instagram, @NutriDariaScarton. Vai lá pro meu Instagram, tá? Que aqui no TikTok eu não consigo enviar pra vocês. Aí, gente, uma quinta dica que eu vou falar pra você, e eu acho que essa é uma das mais importantes de todas. E eu vou falar pra você que quando eu não faço isso, quando eu não aplico essa quinta dica, eu me ferro no jantar e eu exagero. Sério, tô falando sério, até hoje. Até hoje, quando eu não faço isso, eu tendo a comer mais no jantar, tendo a beliscar, tendo a comer alimentos mais calóricos, tendo a comer depois do jantar também. Olha só o quanto de coisa que essa quinta dica pode evitar com que a gente faça. Sabe o que é? Pensa comigo.
Às vezes você até tem vontade de fazer um jantar diferente, preparar algo diferente, né? Mas na maioria dos dias, vamos combinar, a gente não quer ter que pensar no que vai comer, não é? A gente não quer ter que parar pra cozinhar. Ai, tá louco, eu cheguei em casa, tô cansada, só quero relaxar, só quero descansar um pouco. Aí tem que parar pra cozinhar. A gente quer algo pronto, algo mais prático, não é? Só que olha só, você passou o dia todo pensando, trabalhando. Então, se você deixar pra pensar à noite o que vai comer, a gente não vai pensar muito. Nosso cérebro vai falar assim pra nós: come qualquer coisa, entendeu? Ai, você teve um dia cansativo, você merece. Vai lá e faz um sanduíche qualquer. Ai, não vai pensar nisso agora, entendeu? O seu cérebro vai te convencer a comer qualquer coisa. E aí é aquilo que eu falei no início dessa live. Você fez o dia todo bonitinho, com refeições emagrecedoras e tal, que nem eu vou te ensinar no evento, e aí chegou no final do dia, estragou tudo? Não, né? Então, uma coisa, gente, que eu faço até hoje e me ajuda muito é: tenha em mente, já de manhã, se você puder, ou logo depois do almoço, no máximo, já tenha em mente o que você vai jantar. Você não precisa ter preparado o seu jantar já, mas você tem que ter aqui, ó, na sua cabecinha: eu vou chegar em casa e eu vou jantar isso. Por quê? Você já tá dando o comando pro seu cérebro do que você vai fazer. Então, as chances de você chegar em casa cansada, com fome e ter que comer outra coisa serão bem menores, porque você já tá com o que você vai comer no jantar. Só que não dá pra ser algo ruim, sem graça, sem gosto, porque daí não adianta. Não adianta você querer falar: eu vou chegar em casa hoje e vou jantar 2 ovos e salada. Ah, você vai chegar em casa com fome, com vontade de comer e não vai jantar 2 ovos e salada, não. Você vai querer comer um pão, entendeu? Agora, se você sabe que você gosta de pão e você parar assim, ó: hoje à noite o meu jantar vai ser o pão, vai ser um hambúrguer de carne, vai ser tananã, e você tem as coisas em casa, você vai comer isso. Porque é algo que te dá prazer, algo gostoso, algo que vai te saciar e algo que você já tem em casa, entendeu? Então, cuidado para não deixar para decidir o que vai jantar de última hora, porque você vai decidir algo muito mais calórico, com muito mais carboidrato, com muito mais gordura, que só vai te prejudicar no seu processo de emagrecimento. Eu sempre faço assim, gente: eu decido, normalmente o meu jantar, eu decido ele depois do almoço. Então eu vejo assim: o que sobrou do almoço? Sobrou isso. Eu gosto disso na janta, então eu vou comer isso com isso, sabe? Então normalmente depois depois do almoço, eu meio que decido o que eu vou comer no jantar. Então ajuda bastante, bastante mesmo. Então não deixa pra decidir na hora da janta, porque você vai exagerar. Há quase 2 anos te acompanho, você salvou minha vida. Aprendi a comer certo. Estou doida pra entrar no 12 em 12, só esperando despertar um pouco mais. Então vamos lá, Josélia. Não deixa pra ano que vem não, hein? Eliminei 21 quilos nesse tempo, não ganhei mais nada. Coisa boa. Coisa boa. Só de não ter engordado, ó, viu? Aprender a emagrecer da forma certa. Emagreceu 21 quilos há 2 anos, é isso, né? Há 2 anos e não voltou a engordar. Josélia botou aqui nos comentários. Então, olha só, né? Você também pode. Então, é isso. Só que tem que seguir um processo de emagrecimento que realmente vai te ajudar. Que você sinta prazer, que você possa comer o que você gosta, o que sua família come, que você saiba como comer isso sem prejudicar seu metabolismo, entende? Então, é aquilo que eu sempre falo, gente. Tem que tomar cuidado como a gente vai decidir emagrecer ou resolver algum problema na nossa vida. Porque alguns problemas a gente decide resolver com coisa que não resolve. Então, medicamento, sabe? Passa fome, passa vontade de comer, não vai resolver. Quanto tempo você acha que vai aguentar isso? Não vai, parou o medicamento e voltou a engordar. Então, eu vejo às vezes os profissionais aí falando: olha só, minha paciente emagreceu 30 quilos, né? Emagreceu 30 quilos em 15 dias. Enfim, tô dando um exemplo. Aí todo mundo: nossa, eu também quero. Mas essa paciente sofreu pra caramba, se entupiu de medicamento. Vai ver essa paciente daqui 3 meses. Entendeu?
A Ali botou aqui, eu emagreci 10 quilos, o que eu queria. Tô mega feliz, você me ajudou muito. Que bom, a Ali ficou muito feliz. Eu não sabia que tu já tinha emagrecido 10 quilos. Ali, manda lá pra mim no WhatsApp uma foto tua, hein? 10 quilos é uma grande diferença. Quero uma foto tua. Coisa boa, gente. Ai, fico muito feliz. E fico feliz vendo você se emagrecendo da forma certa, sabe? Sem aquelas olheiras, sem aquele cansaço, sem aquele sofrimento todo, podendo ter uma vida normal como todo mundo. Isso eu fico muito feliz, de verdade, tá? E aí, você vai me perguntar assim, então olha só, você vai aplicar a primeira dica que eu dei pro seu café da manhã, então você já vai começar o dia melhor. Vai aplicar a dica que eu dei pro seu almoço, então você já vai evitar ter aquele pico de ansiedade no meio da tarde. Vai aplicar a dica que eu dei pro início da tarde do chá, então já vai ajudar no relaxamento mental. Vai aplicar a dica que eu dei pro lanche da tarde e vai aplicar a dica que eu dei pro seu jantar, certo? Você fazendo isso, eu tenho certeza absoluta que já vai ajudar muito a controlar a sua vontade de comer, exagero no final do dia. Mas é claro que todas essas dicas que eu dei, elas têm que estar alinhadas com as combinações das refeições emagrecedoras. Então não adianta você estar lá tomando chá de canela e tá comendo depois no lanche da tarde uma refeição que não ajuda seu metabolismo a acelerar, né? Não adianta você estar comendo a banana no lanche da tarde e matar na combinação errada. Então, ó, vem participar do evento de quinta, vai ser nessa quinta, às 19h30. Eu vou te mostrar como que você vai combinar os alimentos que você tem em casa, o pão, o arroz branco, o macarrão, até o doce. Como que você vai combinar ele da forma correta para você emagrecer até 12 quilos em 12 semanas sem sofrer. No evento, eu não vou só te explicar, eu vou elaborar junto com você um cardápio de um dia inteirinho com essas refeições emagrecedoras. Você vai ver como é simples, como você pode sim emagrecer sem passar fome, sem passar vontade de comer. Então vem participar do evento, não deixa perder essa oportunidade, porque a gente já tá em novembro, que nem eu falei, Natal tá batendo na porta, Réveillon tá batendo na porta. Você pode começar o ano que vem com menos peso do que você tá hoje. E não deixar para começar ano que vem com mais peso ainda do que você tá agora. Vamos começar o ano já um passo mais à frente, né? Então, comece agora o seu processo. Então, vem participar do evento. Se você ainda não se inscreveu, comenta aqui, eu quero, que eu vou te enviar no direct o link para se inscrever. Combinado? Gente, espero ter ajudado vocês um pouco mais com o encontro de hoje. Se eu ajudei, lembra de curtir. Bota o dedinho aí no coração, no joinha. E se você conhece alguém que tá querendo emagrecer, compartilha esse encontro com essa pessoa também, que eu tenho certeza que vai ajudar muito todas elas também, tá? Um beijão, uma boa terça-feira pra nós e a gente se vê amanhã de manhã no próximo encontro. Beijo!